Existe um tipo de oração que não nasce da rotina, nasce do desespero. E é exatamente nesse lugar onde as palavras falham e o coração grita, que o Salmo 28 nos encontra. Davi nos conduz por uma jornada espiritual que começa com um clamor urgente e termina com uma declaração de confiança. É como se estivéssemos ouvindo dois movimentos da mesma alma. Primeiro, o peso do silêncio de Deus, depois a leveza da resposta divina. Mas aqui está a pergunta que abre a reflexão. O que você faz quando Deus parece não responder? Davi começa com um apelo direto. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Observe a intensidade disso. Ele chama Deus de rocha, símbolo de estabilidade, firmeza, segurança e, ao mesmo tempo, teme que essa rocha permaneça em silêncio. Isso revela algo profundamente humano. É possível conhecer a teologia correta sobre Deus e ainda assim lutar emocionalmente com o aparente silêncio dele. E então surge a tensão. Se Deus não responder, Davi se sente como alguém que desce a cova. Em outras palavras, o silêncio de Deus para ele é mais assustador que os próprios inimigos. E aqui somos confrontados. Será que tememos mais as circunstâncias ou a ausência da percepção de Deus? O clamor continua. Ouve as minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Erguer as mãos não é apenas um gesto físico, é um ato de rendição, dependência, reconhecimento de que não há mais recursos próprios. E aqui vai uma frase que precisa tocar fundo em nosso coração. Quando as mãos se levantam em oração é porque o coração reconheceu que não pode vencer sozinho. Davi então faz uma distinção clara entre ele e os ímpios. Ele descreve aqueles que falam de paz com o próximo, mas têm o mal no coração. E isso é forte. Isso revela uma espiritualidade superficial, uma aparência sem essência. E então a pergunta nos confronta. Será que nossa fé é apenas visível nas palavras ou também nas intenções mais profundas? Ele pede que Deus faça justiça. E isso pode soar duro, mas é teologicamente consistente. Davi não está buscando vingança pessoal, está confiando que Deus, como juiz justo, fará o que é correto. E aqui aprendemos algo essencial. Entregar a justiça nas mãos de Deus é um ato de fé, não de fraqueza. Mas então algo muda. Sem aviso prévio, o tom do salmo se transforma. O clamor dá lugar ao louvor. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Espere, o que aconteceu? O texto não descreve a resposta de Deus, mas Davi declara que foi ouvido. Isso revela uma verdade profunda. A fé não espera ver para crer. Ela crê antes de ver. E aqui está o ponto da virada. A confiança em Deus não nasce da resposta visível, mas da certeza do caráter de quem responde. Davi continua: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Perceba a progressão. Força para sustentar, escudo para proteger, socorro para agir. E então ele diz algo lindo. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Isso é transformação espiritual. O mesmo homem que começou angustiado agora está adorando. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que mudou? As circunstâncias ou o coração? A resposta é clara: o coração. O salmo termina com uma dimensão coletiva. Davi ora pelo povo. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Isso nos mostra que uma experiência real com Deus nunca termina em nós mesmos.
Quem experimenta a graça de Deus passa a interceder pelos outros. O Salmo 28 nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, é processo. Nos ensina que o clamor sincero é ouvido, mesmo quando a resposta ainda não é visível. E nos mostra que a verdadeira fé transforma o lamento em louvor. Na prática, isso nos chama a desenvolver uma vida de oração perseverante e não desistir quando Deus parece em silêncio, a confiar que Ele está ouvindo, mesmo quando não sentimos. Nos chama também a examinar nosso coração, a alinhar nossas palavras com as nossas intenções. Deus pode parecer em silêncio, mas Ele nunca está indiferente. E o louvor mais poderoso não é o que nasce da vitória, mas o que surge no meio da espera. A conclusão é que tudo isso nos aponta para Cristo. Porque houve um momento em que o Filho de Deus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? O céu permaneceu em silêncio. Naquele instante, Jesus experimentou o abandono que nós merecíamos, para que hoje nunca estivéssemos sozinhos em nossas orações. Por meio de Cristo, temos acesso ao Pai. Nosso clamor não se perde no vazio. Ele chega ao trono da graça. A rocha que Davi invocava se revelou plenamente em Jesus, o fundamento inabalável da nossa fé. Então a pergunta final ecoa de forma pessoal. Você vai parar de orar porque não ouviu a resposta imediata? Ou vai continuar confiando até que o louvor nasça dentro de você? Porque no fim, quem aprende a clamar, também aprenderá a confiar. Pense nisso. Que Deus te abençoe.